Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar conversando sobre o Linux. Eu estou sempre falando sobre o Linux aqui, mas hoje eu vou falar de uma forma diferente. Eu vou falar sobre como você pode escolher aquela distribuição de Linux que mais vai se adequar a vocês. Eu vou falar sobre isso porque na realidade existe muitas distribuições de Linux, muitas mesmo, provavelmente entre 500 a 600 distribuições de Linux. E eu vou estar falando sobre algumas, aquelas principais distribuições, qual aquelas que você pode estar utilizando de uma forma melhor para o seu dia a dia, entendeu? Então eu vou falar sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, a maior parte de vocês majoritariamente usa o Windows. O Windows é um sistema que se popularizou, foi lançado pela Microsoft. A Microsoft deixou no início a pessoa piratear o sistema, pirateou, passou a usar e depois as pessoas se acostumaram com o Windows, porque realmente o Windows é um sistema fácil de usar. Ele é bem intuitivo mesmo. Só que no rastro do Windows, quer dizer, mais ou menos quase na mesma época, foi criado um outro sistema operacional chamado Linux. Linux é um sistema que foi desenvolvido por Linus, que é o criador do Linux. E é um sistema que na realidade é baseado usando a linguagem Unix. Foi baseado na linguagem Unix e foi criado em 1991. O Linux foi criado em 1991 com um código aberto, permitindo que as pessoas pudessem, a partir daquele código que foi criado, fazer novas versões do sistema operacional do Linux. Isso aconteceu muito facilmente porque era um sistema que permitia você fazer isso. Ele era livre, aberto. Então, os vários desenvolvedores, pesquisadores, entusiastas da computação começaram a pegar o Linux inicial e começaram a trabalhar e criar várias versões, ou que nós chamamos de distribuições. E dentro dessas distribuições tem as suas subdistribuições, quer dizer, as suas versões dentro das distribuições. Então, passou-se a criar. Inicialmente não era tão fácil de se usar, a pessoa tinha que ter um conhecimento mais aprimorado, mas com o tempo isso foi deixado de lado, tanto que nós temos várias versões de Linux. Temos Linux com versão servidor, Linux com versão desktop, então tem várias versões de Linux, várias distribuições, na realidade, distribuições de Linux. Então, são muitas mesmo. Na realidade, o Linux hoje é um sistema tão fácil de mexer como no Windows, muito fácil de mexer. Mas como tem várias distribuições, na realidade, entre 500 a 600 distribuições, então fica difícil a gente escolher qual a distribuição melhor que você está usando, entendeu? Mas existe dentro dessas várias distribuições, 20 distribuições principais. E que você, dentro dessas 20, você pode escolher melhor, entendeu? Então a gente pode dar algumas dicas como você pode, na realidade, estar escolhendo a melhor distribuição, entendeu? Muito mais fácil. E assim, lembrando, hoje o Linux tem compatibilidade com Windows, tanto que você pode ter uma máquina que tenha o Windows e o Linux Dual Boot, 2 sistemas operacionais funcionando no mesmo computador. Você pode ter isso. Muita gente tem isso. Vamos começar a falar do primeiro desses 20 distribuições, que é o Linux Mint. O Linux Mint foi criado a partir do Linux Ubuntu. E ele é muito adorado pelos usuários casuais e que são profissionais das áreas de tecnologia, de TI, entendeu? E ele é bem popular, bem popular. Uma das características boas do Mint é que ele é bem confortável,
bem amigável. As pessoas que estão acostumadas com Windows vão se adaptar facilmente ao Mint, porque além disso você tem um botão como se fosse um botão iniciar no canto inferior esquerdo. Você clica ele e aparece os aplicativos e você pode clicar nesses aplicativos. Então ele se torna muito parecido com o Windows nesse ponto. Então os usuários que estão acostumados com Windows vão se acostumar com o Mint muito facilmente mesmo. E é uma distribuição que é considerada bem estável, com uma performance muito boa, entendeu? Muito boa mesmo. E o Mint, ele é muito focado para os usuários novatos que querem entrar no mundo do Linux. Então, ela é indicado especificamente para você que não tem muita experiência com Linux ou experiência nenhuma. Ela é uma versão muito mais estável, muito melhor para você começar a usar. Após isso, nós temos o Linux Ubuntu. Ubuntu foi desenvolvida pela empresa Canonical. Ubuntu é baseado em um dos muitos derivados do Linux, o Debian. O Ubuntu é baseado no Debian. Ele, na realidade, chegou ao mercado em 2004. Então, nós estamos em 2024, você pode botar aí 20 anos. Então, o Linux Ubuntu tem 20 anos. O Ubuntu ele tem uma peculiaridade que é a facilidade na programação. A interface da linha de comando permite que o usuário possa, através de uma sintaxe mínima, escrever programas. Então, o Ubuntu, na realidade, inicialmente ele foi focado muito para os programadores, entendeu? Todo o desenvolvimento do Ubuntu foi focado para os desenvolvedores de programas. O Ubuntu é muito mais aplicável para aqueles usuários que já têm experiência no Linux, mas não são aquelas pessoas muito experientes, então já começaram, mas querem ganhar mais experiência. Então, o Ubuntu é mais focado, é mais específico para vocês. É um sistema também fácil de usar, não é complicado. O Mint, nesse ponto, para aqueles que não têm experiência, é melhor. Mas o Ubuntu, para as pessoas que já têm alguma experiência, é uma ferramenta melhor para usar. Mas o Ubuntu é um dos sistemas operacionais, uma das distribuições mais antigas dentro do Linux, entendeu? Sendo que o Linux foi criado em 1991. O Debian é bem mais antigo que o Ubuntu, porque o Ubuntu foi baseado no Debian. Após o Linux Mint e o Ubuntu, nós temos o Linux Debian. Debian é uma distribuição também baseada no Debian, que tem como objetivo fornecer uma interface elegante, confiável e amigável. O Debian tem uma das interfaces mais amigáveis. Na realidade, o Debian ele tenta estabelecer um equilíbrio entre tudo que o código aberto tem a oferecer, mas também o seu próprio ambiente de área de trabalho, que faz com que a pessoa se sinta bem. Então ele é um sistema extremamente amigável e bom de usar, entendeu? Até agora todos esses sistemas são amigáveis, mas o Debian é mais amigável. Só que o Debian exige mais um grau de conhecimento que o Mint e o Ubuntu não precisam, entendeu? Mas em questão de amigabilidade, de você perceber que como determinadas funções funcionam, o Debian funciona dessa forma, entendeu? Depois desse, nós temos o Kali Linux. O Kali Linux é um Linux que foi desenvolvido pela Offense Security e ele por si só é uma distribuição Linux baseada também no Debian. Na realidade, o Kali é focado principalmente na área de segurança. Então, é um Linux que é para segurança, não é para você estar usando para usuários que não têm experiência usarem, porque ele é focado todo em segurança. Então, se você é um especialista em segurança, você que trabalha nessa área de segurança, o Kali é a melhor versão para você estar usando, entendeu? Após o Kali, nós temos o Manjaro, que é outra distribuição de Linux, que é bem amigável, extremamente amigável, rápida e é voltada para o estilo desktop, totalmente desktop. As outras versões, elas trabalham desktop e outras funções também, mas essa Manjaro é totalmente desktop, é voltada totalmente desktop, não é para servidor, entendeu? E sim para desktop.
entendeu? E os principais recursos que essa versão possui é a instalação intuitiva. Não é que as outras não tenham instalações intuitivas, mas essa é muito mais intuitiva. Detecção automática, porque detecta automaticamente o seu hardware. Então, se você não quer ter problemas de instalação de aplicativos, o Manjaro é mais fácil para vocês, bem mais fácil, porque a instalação é totalmente intuitiva, a detecção automática de hardware, que alguns aplicativos não vão fazer, já no Manjaro vão fazer, entendeu? Então o Manjaro oferece esse nível de facilidade. Então, de todas as versões, o Manjaro é mais tranquilo, porque é uma versão totalmente desktop. Depois temos o Linux Debian, que várias versões são baseadas. Entendeu? O Debian é a mais antiga e mais popular versão do Linux. Como qualquer outra distribuição do Linux, ela fornece um ambiente muito agradável e rápido, porque ela foi se desenvolvendo. Ela tem a sua versão desktop, é um ambiente amigável, é rápido, entendeu? Mas ela é a mais antiga de todas. Foi com praticamente muitas distribuições de Linux foram baseadas no Debian. Tanto que o Mint é baseado no Ubuntu, que é baseada no Debian. Então, o Mint é neta do Debian, entendeu? É neta do Debian. Por ser muito antiga, ela suporta praticamente todos os dispositivos de computadores de arquitetura existente, até os mais recentes, porque as versões mais recentes têm atualizações, entendeu? É uma versão mais recomendada para servidores, mas pode ser usada para usuários de desktop, não tem problema, mas ela é muito mais voltada para servidores, até porque ela tem um tempo de desenvolvimento muito maior, mas é uma versão também muito estável, muito boa, entendeu? Se você quiser usar o Debian, pode usar, entendeu? Mas ela não é focada tanto para usuários iniciantes. Outra versão de Linux é o Linux Pup, é uma distribuição de Linux que tem o diferencial de ser extraordinariamente pequena, mas tem bastante recurso. Então o Pup ele usa bem pouco espaço do seu disco. Mas tem vários recursos. Isso significa que é um sistema bem mais leve, que é mais indicado para computadores mais antigos, entendeu? Bem mais antigo. Então funciona tranquilamente vocês vão poder usar. O Pup é feito para computadores mais antigos que não têm tanto poder de processamento. Então é uma distribuição que você, se tem um computador mais antigo, use Pup. Após o Pup, nós temos o Linux OpenSUSE. OpenSUSE é uma distribuição Linux que tem como objetivo fornecer uma interface moderna, rápida, para pessoas usuários de desktop e desenvolvedores de todo o mundo. Ela tem essa versão. É rápida, moderna, uma interface amigável também. Então, você que preza isso, vai querer utilizar o Linux OpenSUSE. Também temos o Linux Lite. O Linux Lite é uma distribuição Linux amigável e é focada totalmente para iniciantes. E ele tem um suporte de longo prazo, igual o Ubuntu e outras versões, distribuições de Linux tem. Mas o Linux Lite é focado exclusivamente para iniciantes. Se você é iniciante, o Linux Lite é o que você deve usar para você se adaptar ao Linux e se ajustar ao Linux. Depois você pode usar outras versões. Depois do Linux Lite, nós temos o MX Linux. O MX é uma distribuição Linux feita estritamente para desktop, que é baseado também no Debian, que é uma distribuição de Linux mediana, um peso mediano, projetado para combinar área de trabalho elegante com eficiência em configurações mais simples e que tenha uma alta estabilidade e um desempenho bem sólido. Então, é uma distribuição de Linux focada na realidade em desempenho médio para projetos, para você fazer projetos, para você poder trabalhar com vários aplicativos ao mesmo tempo. Então, é um Linux que é focado na eficiência e na elegância. Depois dela, nós temos o Linux CentOS. CentOS é mais um sistema operacional que tem o objetivo de criar um ecossistema de código aberto confiável. O que significa isso? É um sistema que é mais de teste, entendeu? Mais de teste, para você testar, para você poder usar várias versões de código aberto, entendeu? Vários produtos de código aberto
Na realidade, é uma distribuição focada para você que é desenvolvedor, que gosta de desenvolver. Então é essa que você tem que usar. Depois disso, nós temos o Arch Linux. Arch é uma distribuição que foi projetada para usuários avançados ou especialistas em Linux. Então é uma versão em que você vai ter muito código, abrir telas de código para digitar código, programação. Então não é para todo mundo. Essa versão é focada para pessoa que tem muita experiência no Linux. Então já não é para você, entendeu? Depois disso, nós temos o Linux Zorin. Zorin é uma distribuição baseada no Ubuntu, que é projetada especialmente para iniciantes no Linux. É uma versão também para iniciante, possui uma interface gráfica semelhante ao Windows, então ela é muito parecida com o Windows, muito parecida, então vai facilitar muito sua vida. Você é um usuário do Windows, não tem experiência nenhuma no Windows, você tem um Linux Zorin que vai te ajudar muito a você entrar no mundo do Linux. Depois disso, nós temos o Linux Slackware. Slackware é uma distribuição avançada do Linux. É um projeto com o objetivo de ser um sistema, mesmo avançado, fácil de usar e muito estável, entendeu? Muito estável. É uma versão que foi muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida. Também não é para todo mundo, mas ela é muito fácil de usar. É aquela versão que você, que é um usuário experiente de Linux, mas gosta de coisas avançadas, gosta de desenvolvimento, estabilidade e velocidade. Então você vai ter isso dessa versão. Depois nós temos a versão do Oracle Linux. O Oracle é uma distribuição Linux focado para as empresas. É uma distribuição empresarial com suporte para o Oracle, mas ela é focada totalmente para a empresa. Não é uma versão para você, usuário comum, usar, ou mesmo para usuários que são desenvolvedores. É uma versão totalmente para a empresa, é para você ter empresa ali focada para a empresa. Então não é uma versão para todo mundo usar, entendeu? Depois disso, nós temos o Elementary, que é uma distribuição baseada em desktop, baseada no Ubuntu. Então é uma versão totalmente construída por Ubuntu, entendeu? E tem vários recursos, inclui um ambiente de trabalho personalizável, tem muitos aplicativos personalizados, inclui fotos, músicas, vídeos, calendários. Quer dizer, é uma versão mais multimídia, uma versão mais voltada para multimídia, uma versão bem legal para você que gosta de editar vídeos, gosta de trabalhar com multimídia. É uma versão mais para isso e é muito desktop, é uma versão muito de ambiente de trabalho, entendeu? Depois nós temos o Fedora. Fedora, dentre as distribuições de Linux, é a que mais se destaca por ser realmente simples e prover uma grande quantidade de aplicativos previamente instalados. Isso a torna uma distribuição muito amigável e que facilita a entrada dos usuários mais novos, entendeu? E Fedora também é uma distribuição muito antiga mesmo, muito parecida com o Debian, mas a Fedora está lá desde os inícios mesmo do Linux. Outra versão de Linux é o Tails Linux. O Tails Linux é uma distribuição baseada também no Debian, com o objetivo de fornecer anonimato completo na internet. É uma versão para você que gosta de navegar sem ser detectado, entendeu? São pessoas que não gostam de ser encontradas. Então, essa versão é boa para esse tipo de usuário. Também temos o Linux Raspbian, que é uma distribuição do Linux que é baseado também no Debian e que é feito para otimizar hardware. Ele é feito para você que quer usar todo o seu hardware. Então é uma versão que é baseada no hardware, para você ter tudo que o hardware pode te dar. Então o Raspbian é para isso. Temos também o Linux Pop. O Linux Pop é uma distribuição baseada também no Ubuntu e que conta com uma área de trabalho personalizável. Você pode personalizar a sua área de trabalho. É uma versão mais focada para varejistas, quer dizer, para o trabalho de varejo, de empresas de varejo, de lojas, entendeu? É mais focada para isso. É uma versão
para isso, para você fazer, para você utilizar em lojas pequenas ali, em varejo mesmo, entendeu? Bem, gente, essas são as 20 distribuições de Linux que eu mostrei para vocês, são as principais. Não significa que outras que você possa conhecer não sejam boas, mas essas são as principais, principalmente para vocês entenderem como é entrar no universo de Linux. Por quê? Agora, em 2024, com a entrada do Windows 12, muita coisa vai mudar. A gente vai perder, no caso, o suporte do Windows 10 em 2025. Talvez vá até 2028 pagando, 29 pagando, mas nem todo mundo vai querer. Então, o Linux vai se tornando cada vez mais uma opção viável, uma opção barata, porque não é paga, e uma opção segura para você utilizar, porque o Linux é seguro. O sistema do Linux é muito seguro, não tem vírus como o Windows tem, não é aberta, a porta aberta como o próprio Windows é, e é uma distribuição que você pode usar em computadores mais antigos. Então, é viável. Essas 20 distribuições de Linux que eu passei não são as únicas, tem várias outras, mas são as 20 que eu acho que vocês devem conhecer e se aprofundar mais. De qualquer jeito, na descrição do vídeo eu estou colocando link para cada uma das ISOs dessas distribuições que eu falei aqui, para vocês poderem baixar, fazer o pendrive boot, instalar e testar, entendeu? Claro, de acordo com o uso que eu falei cada uma delas aqui. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Sexta-feira nós vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal. Então, aguardo vocês. Até sexta e tchau!